Estamos aqui para mais um bate-papo ao vivo no Dicas da Paula. Ai, como é bom as quartas-feiras, né, gente? Agora não percam, todas as quartas-feiras eu vou estar aqui trazendo um super assunto pra gente conversar, pra gente tratar, né? E vai ser cada dia melhor. Então, não marque nada nas suas quartas-feiras às 8 horas. Vem ter um encontro comigo, tratar de assuntos muito pertinentes à vida de uma mulher, e isso vale muito a pena. Hoje eu estou totalmente disponível para responder algumas perguntas que foram deixadas aí ao longo da semana. Então vamos começar? Pra gente, porque como os assuntos são imensos aqui, eu quero ver se eu consigo responder pelo menos aí 4 perguntas com bastante detalhes para tirar todas as dúvidas aí dessa mulherada, para que elas continuem aí o restante da semana empoderadíssimas e sem dúvida para seguir na vida. Porque é juntas, né, meninas, que nós somos mais fortes. Então é por isso que eu tô aqui. Eu vou começar respondendo essa pergunta muito polêmica, que é a pergunta sobre ser amante. É errado a gente ser amante? Qual é a opinião de você sobre isso? Será que ser amante é um problema? Eu ficar com uma pessoa que já tem um compromisso com alguém, eu ficar com uma pessoa ou namorar uma pessoa naquela esperança, porque a pessoa não tá vivendo um relacionamento bacana, porque a pessoa não tá tendo um relacionamento legal, e de repente eu tenho a oportunidade de ficar e ter aquela esperança de ser o próximo relacionamento daquela pessoa, mas ela ainda não decidiu, o cara ainda não decidiu, ele ainda tá com outra pessoa. Será que é errado eu ser amante? Será que é errado eu ficar com o cara? Às vezes as meninas me perguntam assim, mas ele nem tá casado. Ele nem casou ainda, ele é só noivo, ele só namora. O que vocês acham, amigas? Na opinião de vocês, é ou não é errado a gente ficar com uma pessoa que tem compromisso com uma outra pessoa? Eu não estou falando aqui de ficantes, tá? Porque a gente sabe que alguém que tá ficando com outro alguém, ninguém conversou sobre namoro, ninguém conversou sobre noivado, ninguém conversou sobre compromisso, então não tem cobrança, né? Aí é os acordos de vocês. Mas quando exige compromisso, como é que a gente faz? Na sua opinião, é errado ou não ser amante? Essa pergunta que chegou aqui, eu achei fabulosa. E eu já vou contar aqui pra vocês essa resposta. Por quê? Porque eu recebi, inclusive, uma situação. Não recebi agora, né? Mas eu recebo muitas e muitas alunas que me fazem essa pergunta. E você que tá aí na minha audiência, participando dessa aula aqui, dessa conversa, desse bate-papo, se quiser mandar uma pergunta, participar aqui, fica à vontade. Mas eu tenho muitas meninas que têm essa dúvida. E eu sempre quando recebo essa pergunta, eu gosto de fazer uma reflexão. Eu gosto de fazer vocês pensarem, meninas, sobre isso. E a minha pergunta é, se você, amiga, tivesse compromissada com um rapaz, ele te pedisse em namoro, ou te pedisse em noivado, ou vocês combinassem que vão se casar e estivessem vivendo aí um casamento de algum tempo. Você gostaria de ser essa pessoa que está vivendo esse relacionamento, que tá gostando, que tá curtindo, e de repente descobrir, passar pela sua cabeça que uma outra pessoa está ficando com o seu homem, com a pessoa que você escolheu, e com um homem que te prometeu compromisso? Isso seria legal para você? Então, se a gente partir da premissa da primeira situação, que é a empatia, essa pergunta de ser errado ser amante, se é certo ser amante, já fica mais ou menos respondida. O que a gente não quer pra gente mesma, a gente não faz para as outras pessoas, né?
Então, eu gosto muito dessa reflexão, amigas, porque realmente é colocando o sapato do outro, mesmo que ele não sirva no meu pé, mas eu tentando entender como é vestir aquele sapato, é que vai ficando mais fácil para eu poder compreender algumas coisas. Então, se você doeu aí no seu peito, só de imaginar você ter um compromisso com alguém e de repente essa pessoa, você descobrir que essa pessoa está dando esperanças para uma outra pessoa e colocando tudo que vocês estão vivendo por água abaixo, como é que você vai se sentir? Então, coloque-se no lugar dessa outra mulher. E aí você já pode tirar as suas conclusões se continua ou não vivendo como uma amante ou como a segunda opção de alguém. Falando em segunda opção, vem a segunda reflexão para essa resposta. Você, como uma mulher de alto valor, você como uma mulher de autoestima, você como uma mulher que tem amor próprio, que entende que essas coisas que eu estou falando aqui são importantes para a vida de uma mulher. Você acredita que ser a segunda opção de uma pessoa é realmente mostrar seu valor? É realmente ter autoestima? É realmente mostrar que você se ama? Ai, com certeza não, né? Então, se você quer ser uma mulher admirada, uma mulher admirada, observada, uma mulher de alto valor, é importante, amiga, entender que para isso você precisa ter uma postura, né? Um comportamento. E isso tenha muito a ver com as suas escolhas, com as suas decisões. Tá fazendo sentido para vocês aí, amigas? Então, quando você entende o seu valor, quando você entende o amor próprio, quando você entende sobre agradar a si mesma, sobre ser a pessoa mais importante, amiga linda, você não vai querer ser segunda opção de ninguém. Você entende que você é prioridade para a sua vida e que alguém que te respeite, que te valorize, que te tenha no alto escalão também vai querer te dar prioridade. Faz ou não faz sentido? Muito bem. E a última dica para responder essa pergunta aí, se é errado ou se é certo ser amante, é a última questão que eu quero colocar aqui é a sororidade. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, é uma palavra que representa a união entre as mulheres, a união da nossa raça, a força que uma mulher dá para outra, o quanto uma mulher levanta uma outra mulher. Então, quando a gente coloca a sororidade aqui em questão, é mais uma coisa que deve fazer a gente pensar. Se você respeita a sua classe, a sua raça como mulher, você vai respeitar aquela mulher que tem que escolher um relacionamento. E você não vai se permitir ser segunda opção, ser amante de ninguém, ok? Porque você vai olhar e falar assim: eu tenho sororidade, eu tenho lealdade para com uma outra mulher. Você não vai deixar de ser amante ou deixar de ficar com uma pessoa comprometida por conta do que as pessoas vão pensar, por conta do homem. Não, é por conta do respeito e do entendimento que você tem da lealdade que uma mulher tem em relação a outra mulher. Então, quando você entende da sororidade, quando você coloca a empatia, o que eu não quero pra mim, eu não faço pra outra. E quando você entende que você é prioridade e você não entende que você não é segunda opção na vida de ninguém, você tem que ser ali prioridade. Você, amiga, automaticamente vai entender que esse papo de amante, esse papo de ficar com pessoas comprometidas, homem que tem relacionamento, não é um papo bacana para uma mulher poderosa. Mulher poderosa, ela se permite, dentro das condições, que não quebre esses conceitos, né, do respeito, da lealdade, da sororidade, da empatia em relação a outra mulher. E como eu disse, não é por conta do homem, não é por conta de ninguém, é por conta do seu valor,
né? Por conta de entender que você não é segunda opção, que você merece um relacionamento de alto valor. Então, para você que tá solteira ou para você que tem o seu relacionamento, lute por ele, tente melhorar, tente fazer de alguma forma onde você possa desenvolver um relacionamento saudável, de alto valor, mas não entra nessa, amiga, de ser desleal a outras mulheres, de não ter empatia, de fazer para outra o que você nem gostaria que fizessem para você. Então, ser amante, ser a outra, não é um papo bacana. Respondida essa pergunta aí para vocês? Uma outra pergunta que mandaram pra mim é a seguinte: por que os relacionamentos hoje em dia não duram mais que 10, 12 anos por aí? Vocês acreditam que isso é uma verdade? Estão percebendo que os relacionamentos hoje não duram muito? Estão durando aí de 10, aí no máximo 12 anos? É isso que vocês estão sentindo também? Se é, coloca aí, gente. Manda um coração aí pra eu saber que vocês estão acordadas nessa live. Muito bem, amigas. Eu tenho algumas questões também para colocar em relação a esse assunto. Uma questão que atrapalha muito, né, os relacionamentos de hoje é essa questão do que eu coloquei. Da facilidade, né, que os relacionamentos têm de ser voláteis, né? Hoje em dia, nada é estável. As pessoas mesmo falam, nada dura para sempre, ninguém é de ninguém. Então, assim, eu sempre falo para os casais que me procuram, para as mulheres que querem desenvolver relacionamentos mais saudáveis, que é muito importante ter essa conversa aberta com o parceiro e entender dentro do relacionamento o que é que vai funcionar para os dois. Amiga, se você não sabe o que vai funcionar dentro do seu relacionamento, o que é importante para a pessoa que está convivendo com você, como é que você vai fazer, amiga? Como é que ele vai fazer? Porque, vou dar um exemplo. A gente fala muito da traição. Os relacionamentos terminam porque trai. Nem sempre. Mas dando o exemplo de uma traição aqui, que é um assunto muito falado, né, e que acaba com muitos relacionamentos. Por exemplo, tem pessoas que pensam que a traição envolve apenas o ato sexual. Se ele não se envolver emocionalmente, não foi traição. Só é traição quando a pessoa se envolve sexualmente. Mas para outras pessoas não é assim. Para algumas outras pessoas, o fato de você trocar uma mensagem, de você ficar curtindo foto de alguma outra pessoa, fora, né? De você flertar, de você elogiar, né, de ficar com algum, já é traição. Então, o casal precisa ter uma conversa muito aberta. O casal precisa ter intimidade, amizade para bater esse papo aberto. E os dois entenderem quais são os limites, quais são os valores da relação, o que quebra os valores, o que quebra o respeito, o que é respeito para um, o que é respeito para o outro. Amiga linda, quando você tem esse papo aberto, quando você tem essa conversa aberta, fica tudo mais fácil. E eu estou explicando aqui que muitas vezes isso acontece porque as pessoas não têm intimidade para conversar abertamente sobre os valores, sobre os acordos, sobre o que é uma traição, sobre o que é quebrar o limite, sobre o que é quebrar o padrão dentro daquele relacionamento. Se você não tem uma conversa aberta com o outro, como é que o outro vai adivinhar o que é para você uma quebra de confiança ou uma falta de respeito? Concordam comigo? Se tá fazendo sentido pra vocês, comenta aí, amiga. E se você tem alguma ideia, alguma opinião do porquê que os relacionamentos hoje não duram mais do que 10, 12 anos, coloca. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui pra responder essa pergunta é a questão do orgulho. O ego. E não só, tem muita mulher que fala assim, o homem, o egoísmo, o ego nascem junto, é acessório de fábrica. Até concordo, o homem tem um ego muito alto, mas muitas mulheres hoje, por serem independentes, por trabalharem fora, elas acabam, né, simplesmente deixando o orgulho muitas vezes falar mais alto. Aí as pessoas discutem por
questões tão pequenas e fica aquela coisa, se não vier falar comigo, eu é que não vou falar. Se não vier resolver o problema, eu é que não vou. E aí nessa de eu não vou, o casal se enfraquece. E mais uma vez eu bato na tecla. A intimidade, gente, não tem a ver com sexo só. A intimidade, ela tem a ver com você ser uma pessoa total, conseguir ser transparente com a outra pessoa, rir junto, conversar de tudo. Sabe assim, se despir diante do seu parceiro, ser uma pessoa que tem coragem de trocar tudo ali, né? Assim, eu não tenho vergonha de falar sobre alguns assuntos, sobre fantasias, sobre nada. Então, essa cumplicidade, ela é muito importante. A Mariana colocou aqui, olha, eu tô no 13º ano do meu casamento, né? No caso, que eu sei que ela é casada, e estamos melhores do que nunca. Tem que ter papo aberto mesmo, respeito aí, ó. Falei da cumplicidade, porque o orgulho, gente, ele acaba com qualquer relação. E essa amizade que a Mariana tá falando aqui, esse respeito, essa cumplicidade, é a tal da intimidade, né? Tem muito casal que já não tem mais coragem de falar algumas coisas. Eu vou falar isso pro meu marido, que eu tenho vontade de fazer isso, que eu tenho aquilo, que eu não gostei, que ele falou. Amiga, tem que falar. Ele não tem bola de cristal para adivinhar e você também não tem bola de cristal. Então, nessas picuinhas bestas que fica, ele que me magoou, ele que venha pedir desculpa. Ela que me magoou, ela que faça, né? É lógico que eu não tô falando aqui que você tem que ser aquela sim senhor, não senhor, sim senhor, não. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando aqui é de vocês desenvolverem papo aberto, né? Às vezes vai doer, uma conversa difícil, mas tem que se colocar em pratos limpos e resolver. Muitas vezes eu vejo casais que querem resolver tudo no sexo, né? Tá mal, brigou o dia inteiro e aí vai pra cama e quer resolver o papo ali. Não é assim que resolve as coisas, porque isso desgasta a relação e com o tempo isso também faz acabar. Uma outra coisa, gente, que faz com que os relacionamentos não durem mais que 10, 12 anos hoje em dia, é essa questão também da imaturidade emocional. Eu não tô falando nem de maturidade intelectual, viu, galera? Tô falando de você ter maturidade emocional. Você ter as emoções, controle emocional. Aí a galera não pensou nisso antes, já vem de uma família desestruturada emocionalmente, não cuidou das emoções, aquele namoro que já foi conturbado, aquele noivado que já foi conturbado, a pessoa já tá vendo que o negócio não funcionou, mas fica insistindo em simplesmente manter um relacionamento furado. Então, quando a pessoa não tem controle emocional, como é que essa relação vai durar lá na frente? Então, um dos motivos também que faz os relacionamentos acabarem antes dos 10, 12 anos é isso. O fato das pessoas não terem desenvolvido maturidade emocional. Às vezes, pessoal, tem as pessoas que eles são super inteligentes, têm propriedades ali intelectuais, faculdade, mas a gente não tá falando de parte acadêmica, a gente não tá falando de intelectualidade aqui, é maturidade de emoção. E que volto nessa questão do orgulho, da cumplicidade, do respeito. Porque se você tem maturidade emocional, você vai entender que a intimidade é importante, que é importante bater esse papo, que é importante o respeito, que é importante trocar informações sobre os valores que um e o outro têm. E entrar maduros nessa conversa. E mesmo, Paula, mas agora eu já casei. Eu não olhei isso lá no meu namoro, nem no meu noivado. Agora eu já tô casada com a pessoa, já me envolvi, já estamos morando juntos há muito tempo. Não existe tempo para recuperar. Se você perceber que você e ele estão dispostos a fazer dar certo, não tem time. Só não vai dar certo, gente, se os dois, de alguma maneira, se um dos dois, né, de alguma maneira, não decidiu correr atrás. Mas se o casal está disposto a fazer dar certo,
Não tem por onde. Deixa eu falar aqui dos comentários. Ó, tem um comentário que veio aqui. A meta é estar aprimorando a intimidade, no sentido de conhecer um ao outro, não se distanciar. Sexo é uma parte significativa, mas não é o mais importante. Verdade, Mari. Muito verdade. Se você não curte a companhia do outro, do seu esposo, bater um papo, rir junto, fazer coisas gostosas, né? É bom repensar. Maturidade emocional, ela é muito importante. E sabe, gente, vou dar um exemplo na prática, que vocês sabem que eu não gosto de ficar falando só de teoria. Então, casais de plantão ou pessoas que procuram um relacionamento saudável, de alto valor, vai uma dica. Para desenvolver a intimidade, para desenvolver o superar crises, para realmente viver um relacionamento diferente, se você ainda não sente que está vivendo isso e não quer perder a sua relação que você está construindo, a dica que eu quero dar agora é essa. Aprendam todos os dias a fazer coisas juntos. Primeiro lugar, se complete, cuide de você. A outra pessoa precisa também se cuidar. Se vocês estão verificando que vocês não adquiriram ainda essa maturidade de emoções, vão buscar essa maturidade de emoções. E depois que vocês buscarem isso, automaticamente busquem fazer coisas juntos todos os dias. Nem que seja por 5 minutos, joguem cartas, assistam um programa juntos, de um show, né, assim, uma série, um filme, tem papos ali antes de dormir junto. Gente, escolha o que faz sentido para vocês, mas façam alguma coisa legal juntos todos os dias, nem que seja por 5 minutinhos. Então eu vou para a terceira pergunta que me mandaram aqui, gente. Olha essa pergunta não quer calar, hein? Como é que a mulher deixa de ser boazinha e se torna uma mulher poderosa? Ixi, e aí, alguém tem algum palpite do que uma mulher pode fazer para deixar de ser boazinha e se tornar uma mulher poderosa? Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que nem sempre quando a gente está falando de ser boazinha, a gente está falando de você ser aquela pessoa má. A gente não está falando aqui de fazer maldade, de ser vilã. Ok? Quando a gente fala aqui de uma mulher boazinha, nesse termo que é diferente de uma mulher poderosa, eu falo aqui, amigas, daquela mulher, sabe, que só vive para agradar o outro. Ai, meu marido quer a comida assim, ele quer a casa assim, ele quer que eu use roupa assim. Ah, não, porque o meu namorado, porque o meu ficante. Então a pessoa, ela nunca tá pensando em si. E quando ela tá com alguém, ela acaba fazendo de tudo que o outro deseja para que o outro não tenha uma imagem ruim dela, por exemplo. Porque se eu for em tal lugar, ele vai ficar bravo. Porque se acontecer tal coisa, não vai funcionar. Então, aquela mulher, ela acaba se preocupando constantemente em agradar o outro, em fazer tudo que o outro quer, do jeito que quer. E essa mulher, ela acaba deixando seus gostos, suas vontades, seus desejos, e às vezes ela perde até a sua própria identidade, porque ela já não sabe nem o que ela quer, porque ela tá vivendo a vida dos outros. Faz sentido? Então, mulher boazinha não quer dizer, quando eu falo assim, como é que eu deixo de ser boazinha? Não é que você vai virar uma vilã, uma mulher super maldosa, não. É pra você, amiga, pensar em você em primeiro lugar. Não é egoísmo da nossa parte quando a gente se prioriza. E o segundo aspecto de ser totalmente boazinha é a questão que a gente ouve desde criança, né, amigas? É uma coisa que a sociedade colocou dentro da cabeça da mulherada. Muitas vezes os nossos pais, muitas vezes o sistema religioso que eu fui criada, muitas vezes até mesmo o ambiente que eu fui criada. A gente, como mulher, é criada um pouco diferente do sistema masculino, né? Então, como que funciona? Fecha a perna,
não usa um decote, não pode usar saia curta. Você tem que ser humilde, você é mulher, né? Como assim você é uma mulher que não é humilde? Você tem que ser humilde, né? Não fala alto. Olha, tem que ter... Amigas, aí falaram tanto que tinha que ser assim, que tinha que fazer desse jeito, que aí a mulherada foi acreditando. E aí a gente vai acreditando nessas coisas que vão dizendo pra gente e simplesmente, como é que fica? A gente fica totalmente boazinha, né? A gente começa a ser essa mulher, assim, humildezinha, que não se impõe, que não fala o que tá pensando, que tem vergonha de, às vezes, colocar uma opinião no meio de uma roda, de mandar um áudio falando sobre a sua opinião sobre algo num grupo, de fazer perguntas aqui na live, porque, ai, se eu fizer a pergunta, o que as meninas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Porque pensa sempre em agradar os outros, fica pensando sempre no que o outro vai dizer, no que o outro vai fazer, no que o outro vai pensar. Então, mulher boazinha, que a gente fala, é nesse sentido, que vive em função dos gostos de outras pessoas e deixa suas particularidades de lado. Então, amiga, como é que você deixa de ser essa mulher boazinha, completamente fazendo a vontade das outras pessoas e começa de uma vez por todas a ser uma mulher poderosa? Ah, eu já vou dar uma dica aqui agora que vai matar a pau. E você vai de novo falar de novo essa história. Sim, eu vou insistir nessa tecla, amiga, sempre, sempre, sempre. Você olhando para você, se priorizando. Amiga, anota aí agora, quando a gente terminar aqui essa live, pega um papel e anota 10 coisas que você gosta de fazer. 10 coisas que você vai fazer essa semana ainda por você. Então, assim, já é um bom começo, tô te dando aqui um bom exercício, gatona, para você já começar a exercitar essa questão da prioridade. O que você vai fazer por você ainda essa semana? Alguma coisa que você vai... 10 coisas, anota aí, o que você gosta, seja uma comida, seja uma saída, uma roupa que você não usa faz tempo, alguma coisa que as pessoas venham dizendo que... Ah, não, você gosta disso, mas eu não aprovo. Que tal você fazer? Que tal você superar e enfrentar isso, né? E simplesmente, se isso não vai afetar a vida de ninguém, se isso não vai afetar nada, que tal você fazer isso diferente agora, né? Então, amigas, tô dando aqui essa super dica na prática para você deixar de ser boazinha e começar a ser uma mulher poderosona. E tirar esses pensamentos, né? De que, ai, não posso isso, não posso... Amiga, a gente pode tudo nessa vida. Tudo é possível, desde que isso não fira o limite de outra pessoa. Se isso não interfira no respeito ao outro, eu posso escolher, você tem liberdade para escolher o que você deseja viver. Coloca isso na tua cabeça, amiga linda, beleza? Então aí mais uma pergunta respondida. Eu quero responder uma pergunta que já foi enviada para mim. E essa pergunta aqui também tá fabulosa. Gente, hoje só recebi desafio com essas perguntas aqui da mulherada. Olha que pergunta muito forte. Por que as mulheres são mais depressivas do que os homens? E aí, por que você acredita que as mulheres são mais depressivas que os homens? Olha, amigas, eu vou dizer para vocês que isso dentro de uma estatística, né, real, de uma simples resposta que eu tenho para dar. As mulheres, elas são mais emotivas,
é mais hormonal, tem as emoções mais afloradas, elas têm a parte emocional mais desenvolvida, essa parte mais maternal, e não tem para onde correr. Então, como a mulher ela tem mais facilidade para esse desenvolvimento das suas próprias emoções, automaticamente ela também se abre emocionalmente para isso, tanto para cura quanto para se envolver nos sentimentos, muitas vezes negativos e sem saber o que fazer com eles. E os homens, eles também sofrem, viu? Já é até uma outra pergunta que mandaram aqui. Homem sofre? Sofre. Tem sim os problemas deles. Só que os homens, eles são mais razão. Eles vão muito mais por essa parte das soluções. Então, eles não ficam choramingando muitas coisas e muitas vezes nem falam sobre os problemas dele. Meninas, já perceberam como é difícil arrancar sentimento de homem? Como é difícil eles falarem de sentimentos, falarem dos problemas, porque eles têm que manter aquela pose. Então, olha, a taxa de suicídio no meio dos homens é muito grande, sabiam disso? Justamente por conta dessa coisa, né, que eles têm de ser o fortão, de não mostrar sentimento. Já nós mulheres, nós nos deprimimos porque realmente a gente sente com mais intensidade. A mulher, de alguma forma, ela é muito mais intensa por conta dessa parte emocional bem mais desenvolvida. Então, essa pergunta aqui é muito mais simples. Mas a mulher também, ela cura, assim, ela vai em busca da solução mais rápido. Porque como ela fala com as amigas, desabafa, né? Muitas vezes ela acaba colhendo as respostas que ela precisa por se abrir, por falar sobre isso. Mas tem uma outra questão que eu quero colocar aqui muito importante, amigas. Tem muita mulher também se mascarando por aí, colocando um sorrisinho amarelo, colocando uma maquiagem, um brinquinho na orelha, uma roupa bonita para tampar o coração magoado, para esconder as dores das emoções. E aí elas não querem ficar por baixo, especialmente essa mulher mais moderna, independente, que cuida do filho, que cuida de tudo. Ela não quer mostrar essa fraqueza. E aí ela guarda pra si, ela guarda no coração, ela maquia, mas isso é um problema. Ela acaba entrando nessa estatística de pessoas que precisam se abrir para poder resolver esse problema. Gente, uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que não sei se é uma pergunta, eu não levei assim como uma pergunta, mas um compartilhamento. E aqui eu quero agradecer a essas mulheres que compartilham suas histórias comigo. Essas histórias, gente, elas são impressionantes, elas são maravilhosas. E essa moça me mandou a história dela, ela dizendo que ela tem vitiligo, que, para quem não sabe, é a pele da pessoa vai trocando de cor, né? Que era a mesma coisa que o Michael Jackson tinha. E ela tem vitiligo, ela sabe que ela precisa se amar, ela colocou aqui, Paula, eu sei que eu preciso me amar, eu sei que eu preciso me aceitar como pessoa, mas o meu sonho, às vezes, é não usar só uma calça comprida, é usar um short, é usar uma saia, é usar um vestido, mas eu tenho vergonha das minhas pernas serem manchadas por conta desse problema. O que é que eu faço para poder me assumir e para deixar a vergonha do vitiligo e poder me vestir da forma que eu quiser e mostrar minhas pernas e usar o que eu quiser? Amiga, se vocês estiverem aí, eu queria que vocês participassem, porque ela tá compartilhando com a gente aqui a história dela, do coração dela. Então eu queria que você colocasse aí uma mensagem que vier no seu coração, se você achar que você deve, se você tiver uma opinião sobre isso. E a amiga linda, que eu não vou revelar por uma questão de ética, ela pediu para ser anônima, né? Mas a amiga linda que tá aí, que mandou essa pergunta, esse compartilhamento, eu vou te dizer, amiga, só tem uma solução que você mesma já tá dizendo: se aceitar. Nenhuma outra pessoa vai poder aceitar isso senão você mesma. Se for uma decisão pessoal sua,
usar essa calça comprida pro resto da sua vida, pela vergonha de estar com isso, é uma decisão sua. Mas se for uma decisão sua resolver esse bloqueio, existe algo dentro de você que está te bloqueando a aceitar quem você é. Você é uma mulher de saúde, é uma mulher bonita, com certeza. Então, assim como você aceita as suas qualidades, que eu sei que você tem, os seus talentos, as coisas que você faz, aceita também o corpo que você tem, do jeito que você é. É o que eu falaria para uma pessoa que se sente acima do peso. É o que eu falaria para uma pessoa que talvez não se sente tão bela de rosto, cabelo. E eu vou contar a minha própria experiência. Amigas lindas que estão me ouvindo, pessoas que estão acompanhando aqui. Nem sempre usei o meu cabelo afro. Quem me conhece há muito tempo sempre me conheceu com cabelo liso, progressivo, alisamento, porque eu não aceitava. Eu fui desde pequena, sempre vi nas outras pessoas os cabelos lisos, os alisamentos. Então, na minha cabeça, desde os 10 anos de idade que eu alisava meu cabelo, eu achava que o liso que era o certo. E, gente, não existe o errado, é só diferente. As pessoas, existe o que é diferente, e o diferente não é errado. Então, eu assumi o meu black, né? Tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E eu também, sabe, amiga linda, eu passei por esse processo, eu entendo como é. Você fala assim, as pessoas, como é que vai ser? Porque eu achava meu cabelo feio, desarrumado. Essa era a minha visão antiga. E isso só mudou na minha cabeça, só mudou na minha perspectiva, sabe quando? Quando eu comecei a usar. Não teve outra forma. Eu tive que começar. E quem me acompanha pode olhar minhas fotos mais antigas, de 2 anos atrás. Eu parecia uma ovelhinha quando eu fiz a transição. Não era cheio, assim, igual é agora. Era bem curtinho, parecia uma ovelhinha. E eu tinha vergonha. Eu comecei a sofrer às vezes um pouco mais de preconceito, porque as pessoas não estão acostumadas com esse estilo, e isso eu tive que ir enfrentando. E como aquela frase que a gente ouve muito diz, tem coisas que a gente tem que fazer com medo mesmo, enfrentando mesmo, aceitando a gente e se fazendo surdo para a opinião das outras pessoas e aceitando apenas aquilo que você aceitou para sua vida. Então, amiga linda, toma uma decisão. Se é o teu sonho colocar esse vestido, essa saia, esse short, aceita, começa a falar no espelho todo dia que você tem as pernas mais lindas, que você é a pessoa diferente mais linda, e que não importa as pessoas, que você se ama, começa a falar coisas boas sobre isso, e isso vai sim internalizar, isso vai virar uma verdade dentro de você. Começa a falar coisas boas, que isso vai se tornar uma realidade dentro de você. Tá bom? E aqui a Elis diz assim, para de se importar com o que as pessoas pensam. E a Tânia disse assim, você precisa aceitar-se. A opinião das pessoas não vai importar. É isso mesmo. Os outros, eu costumo até ser um pouco rude nessa parte. Não é os outros que pagam a sua calça, a sua saia, a sua roupa, pagam as suas contas, nem faz nada por você. Então, amiga, se aceita que dói menos. Faz sentido? Manda coração pra essa amiga aí maravilhosa, meninas, que teve essa coragem de contar aqui a história dela. Olha aqui, essa pergunta é uma pergunta picante, hein? Na verdade, eu acredito que tem 2 perguntas aqui que se relacionam, tá? Olha aqui, uma pergunta que a amiga mandou aqui diz assim: eu tenho orgasmos clitorianos mais facilmente. Isso é normal? Todo mundo que tá assistindo aqui a live sabe o que é ter orgasmos clitorianos, amigas? Eu vou explicar agora para vocês, não terem dúvidas sobre isso. Amiga, você que tem... nós temos um órgão, né, no nosso aparelho genital chamado clitóris,
que é como se fosse um grãozinho de feijão, um botãozinho que fica na parte superior da nossa vagina. E esse órgão, ele só tem uma função, minhas amigas, só uma função que Papai do Céu nos deu, nos dar prazer. Olha que coisa boa, né? Então, por isso, amiga que fez essa pergunta maravilhosa aqui, quando você massageia o seu clitóris, seja se masturbando, ou se o seu parceiro, quando você tá na hora do sexo ali, tá mexendo nessa parte, o sexo oral, né? Quando ele tá ali te chupando ali e tal, no momento da sexualidade, é nesse momento que você vai sentir maior prazer mesmo, amiga linda. Porque o clitóris, ele tem uma função, ele tem mais terminações nervosas. É uma zona muito erógena da mulher. Então, é um lugar onde nós sentimos maior prazer na hora de ter um orgasmo mesmo, tá? Existem muitos outros tipos de orgasmos, né, meninas? Mas o orgasmo clitoriano, ele é fabuloso, ele é sensacional e é normal você ter ele mais facilmente, uma vez que é um órgão específico para te dar prazer, né? Então, aproveita! Aproveitando que a gente está falando de sexualidade, tem uma outra pergunta aqui de uma amiga que disse assim: eu tenho o beijo como referência para saber se o homem é bom de cama. Tenho que continuar pensando assim? O que vocês acham, meninas? O beijo diz muito sobre a sexualidade de um homem? Homem que beija mal é um homem ruim de cama ou não? O que vocês acham? Eu vou dizer aqui, obviamente, né, da experiência de vida e também a experiência dos estudos, né, que falam sobre isso. Realmente, amigas, ali a hora do beijo é essencial. Tem homens que nem beijam na boca, né? Fica assim, às vezes só encostando a boquinha ali, não sabe dar um beijo de língua, né? Uma coisa mais profunda. A Elisa aqui fica concordando comigo. E se você concorda que o beijo é muito importante, coloca aí os corações, coloca a sua resposta aí. E é verdade, o beijo, ele é um termômetro. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube que fala: saiba se ele é ruim de cama ou bom de cama antes de ir pra cama com ele. Então, você não precisa chegar lá na hora da cama, amiga, e levar um susto, porque o cara não manda bem ali. E você pode simplesmente ter essas táticas. Sentir o beijo, sentir a pegada, o toque. Olha, a Tânia falou uma coisa certa aqui, tudo começa no beijo, e é verdade, né? Se o cara é muito afoito, na hora do beijo você já sabe se o cara é apressado, se ele é lento demais, né? Se ele sabe usar o tempo certo das coisas. E uma dica que eu dou sempre aqui, meninas, é aquela, né, básica. Se você perceber que a pessoa tem um potencial para o aprendizado, não vai descartando assim a pessoa, né? Só porque você percebeu que às vezes ele não manda do jeito que você imaginava. Tá percebendo que o cara às vezes é um pouco mais tímido ou que ele não tem muita experiência naquele momento? Vai muito do que você deseja, né? Se você tiver paciência, se você tiver jeitinho, for um pouco mais carinhosa, você vai conseguir se dar o prazer e vai conseguir dar o prazer para ele também, tá bom? Mas lembre-se, o seu prazer em primeiro lugar. Não vai fazer nada só para agradar o outro, beleza, meninas? Tudo começa num beijo, sim. E aí, amigas, gostaram dessa conversa de hoje? Temos que ter muitas outras, não é verdade? Então, toda quarta-feira, amigas, 8 horas da noite, toda quarta-feira, eu vou estar aqui com vocês numa live, batendo papo sobre vários assuntos. Hoje a gente fez perguntas e respostas. Semana que vem a gente vai conversar de algum outro assunto legal. Eu quero agradecer todas vocês, poderosonas, que estiveram
aqui na nossa live de hoje. Se você tá chegando depois e tá assistindo a gravação, compartilha com as amigas. Quero dizer que essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube para vocês compartilharem de montão. Lembrem-se de se inscrever no canal, de seguir aqui o Dicas da Paula e de recomendar para outras mulheres. Afinal, juntas é que nós somos mais fortes. Beijo, amigas! E lembrem-se, vocês nasceram para ser plenas e felizes. Até a próxima quarta-feira, amigas! Tchau, tchau!